Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Se você é novo por aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e será um prazer responder e estar com você. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que fala sobre o casamento é para sempre. A pergunta que fica é: podemos divorciar? Os judeus podiam divorciar? Nos dias de hoje, o divórcio começa no momento em que os documentos são assinados, ou ele começa no coração? Está aumentando o número de divórcio no mundo? Percebam que são vários pontos que nós vamos tratar nesta videoaula. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Então, hoje a lição de número 5, que vai ser ministrada no dia 1º de maio de 2022. Conforme diz o pastor Caramuru, no dia do Senhor, quando a igreja do Senhor estiver reunida na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Acho muito bonita essa expressão criada pelo pastor Caramuru. Então hoje nós falaremos sobre o casamento é para sempre. Perceba que o comentarista deixa claro que isto é uma afirmativa. O casamento é para sempre. Não há dúvida quanto a isto. Nosso textuário vai dizer assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Então, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: esqueça divórcio. Pense bem antes de casar, analise, ore, busque a presença do Senhor, converse bastante, mas quando casar, é para sempre. A verdade prática vai dizer assim: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, quer dizer, dure para sempre, até a morte, lógico. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Mas Valcir, qual é a relação do adultério com o divórcio? Nós vamos entender já já. E vamos então à nossa lição de hoje. O nosso texto bíblico se encontra em Mateus 5, 27 a 32. Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás, não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Olha como o texto é claro aqui para nós. A partir do momento que ele diz aqui, não cometerás adultério, olha que interessante. Então nós temos aqui já uma declaração clara para nós sobre não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só, quando Jesus fala no verso 27, ele está lembrando a lei, o decálogo.
No 28, ele vai dizer que ele vai aprofundar o que é o adultério. Então ele vai dizer que faz parte da cobiça e começa lá no coração. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atire para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Nós vamos entender toda essa questão já já. Vamos então à nossa introdução aqui para a gente poder entender. Dentro da nossa, dentro do interessante, nós temos dentro da nossa introdução a seguinte expressão: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter dos discípulos, acima da postura dos escribas. Então, todo cristão, assim como Jesus falou para o discípulo, todo cristão tem que ter uma postura acima daquelas praticadas pelos ímpios. E fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada ao evocar o sétimo mandamento, que é não adulterarás. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e tornar-se uma só carne. Então, o plano de Deus para o homem era que ele deixasse sua casa, seu pai, sua mãe, e unisse a sua mulher, e os dois tornassem uma só carne. Isso é interessante. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra a teoria quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, os adultérios os divórcios estão acontecendo, provavelmente provenientes de adultério, que são infidelidades. É quando um homem casado tem um relacionamento com uma mulher casada ou com uma outra mulher que seja, pode ser solteiro. E ele está deixando claro aqui para nós, que tudo começa no coração. A condenação do adultério. Primeiro tópico, definição de adultério. Então, adultério, acabei de definir, é a relação ilícita com a mulher do outro, Olha o que o texto vai dizer aqui para nós. Com a mulher do outro, tá? Permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. Então, mas a palavra adultério, ela é quando há uma mudança do original, quando faz qualquer alteração no original. Por exemplo, um documento adulterado, ele saiu da sua originalidade e passou a ser adulterado. Um carro adulterado, ele perdeu a sua originalidade porque foi feita alguma alteração.
Então existe uma ligação lá no princípio, que era deixar o pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e tornar uma só carne. Essa é a lei, este é o ensinamento do Senhor Jesus lá no princípio. Então nós temos que observar que isso já estava incutido na mente, já era um propósito de Deus. Quando alguém altera isso, está adulterando, tá? As ordens quanto ao adultério não são pesadas de forma nenhuma. Tudo Deus estava visando a família, né? A fidelidade conjugal. Segundo ponto diz assim para nós, olha aqui. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração. Então, quando um casal, o homem ou a mulher, passa a desejar divorciar, é porque já existe algo no seu coração. Ele ou ela pode não ter traído o seu cônjuge, mas há no coração um sentimento de traição. Então sempre vai existir. Então ele começa realmente no coração. E aí nós temos aqui claramente para nós dizendo: o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, né? Está aqui o texto dizendo para nós. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Então, nós estávamos falando lá atrás, né? Que está no coração, começando com um olhar cobiçoso. Então, olha aqui, né? Começa com um olhar cobiçoso, tá? Então, começa com um olhar cobiçoso, pensamentos impuros que levam à prática da prática sexual ilícita. Então, existe um passo a passo para que o adultério possa aparecer. Olhar cobiçoso, pensamentos impuros e aí vai dando guarida a esses pensamentos e ele acaba de o inimigo vai trabalhar, lógico, para que isso se concretize. Então, o posicionamento de Jesus, ele vai além, tá? Cristo vai aí ao cerne da questão, né? Por isso que ele fala de um coração contaminado, tá? Um olhar cobiçoso para uma mulher, tá? Então, Jesus deixa claro isso. Lá no Antigo Testamento, o povo judeu, o homem, quando casava com a mulher, e ele percebia que nela tinha alguma coisa que ele não concordava, ele poderia dar carta de divórcio. Essa mulher com a carta de divórcio poderia casar de novo. Se o segundo marido também não achasse alguma coisa que não gostasse, dava a ela carta de divórcio. Então, dessa maneira, Jesus disse que era o correto, porque a mulher ficava livre para se casar. Então, olha como Deus ele é muito justo, ok? Então, isso é muito importante. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tá? Tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Pensar em tudo que é bom, em tudo que é honesto, em tudo que é de boa fama. Há louvor nisso? Ocupe os teus pensamentos com isto. Então é importante a gente lembrar que nossa mente tem que estar ocupada com bons pensamentos. Cabeça vazia, mente vazia, já diz o ditado, é oficina de Satanás, ok? Então, deixa claro, precisamos ter consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos bons e puros. Terceiro tópico, os males do adultério. Quando ocorre um adultério, há uma desconfiança, há uma traição,
você fere mortalmente a sua parceira ou o seu parceiro, você cria um problema na estrutura familiar, filhos vai ter problemas, e aí você vai realmente criar uma situação muito complicada. Se a mulher não tiver uma boa condição, uma profissão e trabalhar, ela vai ter que começar a trabalhar para sustentar, então vai ter uma queda muito grande no poder aquisitivo dessa mulher, padrão dela vai cair e vai prejudicar toda a família. Então é ruim, tá? São feridas que eu diria quase que incuráveis, tá? Ele diz feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Então, só desgraça vai acontecer na vida daquele que toma a decisão de divorciar, ok? Por isso é importante evitar a prática do ato com pensamentos indevidos. Muito bem, vamos então aqui no finalzinho. Prejuízos espirituais, olha, ele coloca aqui também, tá? Que são os maiores. Então, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, tendo a mente de Cristo. Só deve ter coisas boas. Então, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências, olha aí, são devastadoras, além de ser pecado e fere a santidade de Deus. Se você é solteiro e pretende casar, ore a Deus, busque a presença de Deus, para que Deus prepare uma pessoa especial para você. E tenha muito diálogo com a sua esposa, converse bastante, sente à mesa para almoçar, para tomar café, para almoçar, para jantar, tenha momentos de conversa, passeie com a sua esposa, saia para viajar, procure dentro do seu lar ser um verdadeiro pai, um verdadeiro marido dentro da sua casa. Então, resumindo aqui para nós, o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Nossa lição agora, vamos para o tópico 2, diz assim: o que rege o coração regerá o corpo. E eu tenho aqui o primeiro tópico. O que rege o coração. Então, o pecado não está restrito apenas ao ato, mas também aos pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração, tá? Que vem lá do hebraico, coração é lebá, que fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões. Então, no seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Então, um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Olha que interessante. Então, nós temos que levar isso em consideração. Então, o título é O que procede do coração. Então, mantenha o teu coração limpo e tudo ficará melhor. O homem é o que pensa, nós somos o que pensamos, tudo que nós vamos fazer, a gente pensa. Eu não pensei. Você pensou, provavelmente você pensou rápido demais e você não percebeu, mas nós somos o que nós pensamos. E eu iria mais longe,
nós somos também aquilo, um pouco do que lemos, né? Do que assistimos. Isso vai moldando o nosso caráter. Então, nós temos que lembrar de Davi: não coloco nada impuro diante dos meus olhos. Para quê? Para que não venha deturpar o meu caráter. O homem é o que pensa, é sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Pensa ou sente. Então, os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior, olha que interessante, são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Então, os nossos pensamentos é que vai controlar, tá? Então, tudo que o homem semear, ele vai colher. Semeou pensamento de cobiça, desejando outra mulher, não vai demorar muito para que isso acaba sendo praticado, tá? Porque a cobiça, ela é uma sementinha, e uma hora ela vai brotar, ela vai gerar, e ela vai gerar pecado, tá? E a Bíblia deixa claro para nós que cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Então Jesus, ele vai deixar claro que o nosso viver diário tem que ser vigiado constantemente para que o nosso coração não seja contaminado e os nossos atos possam contaminar o nosso coração. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Lembra que ninguém está isento de tentações. Tem um hino que diz: tentado não nós seremos tentados, mas o importante é não ceder, ok? Tentado, não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Então nós temos aqui claramente esse conselho, né? Então nós precisamos se revestir aí de um novo homem, né? De uma transformação interior para que nós possamos vencer. E a saída é pedir para Jesus aí fazer essa mudança geral dentro do nosso coração. Um coração novo. Terceiro tópico aí vai dizer: sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Quando ele fala sobre isso, é importante que a gente sempre lembre que nós somos um tabernáculo do Espírito Santo, um local aonde o Espírito habita, tá? Então nós temos que viver nessa dependência aí do Espírito. Por isso que ele vai um pouquinho longe, ele chega aqui a dizer, né, uma expressão hiperbólica, dizendo: se o teu olho te escandalizar, arranque-o, se tua mão escandalizar, arranque. Lógico, ele não está aqui sugerindo para que você venha mutilar o seu corpo, não. Ele está dizendo que é a dor da correção. Eu preciso corrigir os meus olhos e corrigir as minhas mãos, corrigir aquilo que está causando o pecado, aquilo que está criando o pecado. Eu preciso, tá? Então é uma forma metafórica, hiperbólica que Jesus está dizendo. Então nós precisamos crucificar, olha o texto, diz aqui, ó, crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o corpo ao Espírito, para que não sejamos instrumento do pecado. Então aqui deixa claro para nós isto, ok? E aí nós vamos para o terceiro tópico: a indissolubilidade do casamento, tá? O casamento na perspectiva bíblica, tá? Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que um homem e mulher entram em uma aliança, a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então o casamento, ele é indissolúvel.
Aqueles votos que nós fazemos diante do pastor, no púlpito, né? Que até que a morte os separa, nós temos que manter isto, ok? Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. Então a singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal. Ele diz: não são duas, são uma só carne. Então é importante essa colocação aqui, fica claro para nós. Segundo ponto, o que fazer, olha o que fazer para que o casamento seja para sempre. Lógico, o mais importante aqui é o amor, né? Sem dúvida nenhuma, é os dois entenderem que estão construindo algo para a vida toda. Vai ter problema, vai ter luta, vai ter perseguições, sem dúvida nenhuma, tá? Mas quando o casamento ele é construído com respeito, com amizade, com bom tratamento, com carinho, com dignidade, entre outros. Então, olha quantos adjetivos eu preciso lembrar que no meu casamento tem que ter. Então, eu não posso ser malcriado, desrespeitador, inimigo, tratar mal minha esposa, não dar carinho, agir com indignidades. Então, eu tenho que lembrar que é minha esposa e nós somos uma só carne, tá? Então, se esses sentimentos estiver, logicamente que o casal vai progredir e esse casamento vai durar. Então, o casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. E na vida há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Então, a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração. Então, o desfrute da união sexual, ela é importantíssima dentro do casamento, ok? E aí nós temos aqui o terceiro tópico, né? Subtópico, que vai dizer o seguinte: o casamento, só um minutinho. O casamento, uma união indissolúvel. A palavra indissolúvel é que não dissolve, não termina, não acaba. Então, na discussão com Jesus, com os religiosos, né, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus havia projetado a fim de que fosse permanente. Há exegetas que gastam tempo e muitas vezes para provar que o divórcio era permitido, mas não era. A busca elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo a primeira, no caso a Shammai, né, destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo carta de divórcio. A segunda era mais liberal, dizia que qualquer desagrado por parte do marido poderia dissolver o casamento, ok? Então nós vemos aqui que Jesus ele vai na contramão dessa situação, dizendo a importância do casal estarem unidos, né? Porque Jesus vai deixar claro que lá no Gênesis, lá no início, não foi assim. Mas por causa da dureza dos corações, isso acabou sendo colocado em prática. Mas na verdade nunca foi assim. E nós temos aqui a conclusão, né? Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus e um relacionamento marcado pelo amor, frente aos problemas que possam surgir. O casamento o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina, para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Eu quero agradecer
a todos por esta aula, que Deus possa abençoá-los grandemente. Fiquem na paz do Senhor.